O feudalismo foi uma forma de propriedade no tempo medieval. O feudalismo ele era baseado de diversas formas, como as questões dos senhores e da burguesia. A burguesia era representada pelos reis daquela época e por fins da cultura medieval ela era baseada tanto também na questão do trabalho monetário, das enquetes dentro da industrialização medieval. O rei naquela época ele tinha estava abaixo. Em primeiro lugar estava o clero, que era representado pelas igrejas naquele tempo. Naquele tempo, a passagem medieval para a passagem moderna, a passagem medieval ela era baseada no teocentrismo, ou seja, Deus era o centro de tudo. A igreja era que tinha um dever de intervir diante do mercado e diante das condições econômicas daquela época. Já nos tempos modernos, passando mais adiante, a gente tem o antropocentrismo, que ou seja, é o homem no centro de tudo. Naquele período, a renda principal daquela época era a produção de agricultura de subsistência, ou seja, cada pessoa trabalhava para o rei, os senhores feudais, tipo se fosse uma escravidão naquela época, aí serviam seus senhores para estarem trabalhando por melhores condições de trabalho, que não era tão boa naquela época, ou tentar arrumar uma renda monetária para sua família. Galera, eu sou Fernando Silva YouTube. Hoje a gente vai desbravar e conversar um pouco sobre como se deu o surgimento da Idade Medieval e falar um pouco das questões do feudalismo e das ciências sociais. Sejam bem-vindos ao quadro Silver Curiosidades. O feudalismo ele surgiu por volta do século 25. O feudalismo ele era baseado numa forma tanto da questão econômica, cultural e social daquela época. A sociedade naquela época ela era baseada em uma estatimização, ou seja, era tipo uma pirâmide, como vocês podem ver em imagens aqui aparecendo aqui na tela. Essa pirâmide ela era representada pelo clero em cima, mais embaixo tinha o rei, em segundo lugar, no terceiro, quase no meio da pirâmide, tinha os senhores feudais e em quarto vinha os operários e os trabalhadores daquela época. Isso representa que essa forma estatizada representava o primeiro, o segundo e o terceiro estado. O primeiro estado era formado pela igreja e tanto pela igreja e pelo rei daquela época. O segundo estado ele era formado por os senhores feudais e os representantes daquela época. E o terceiro estado, que era um pouco mais à frente, abaixo da pirâmide, era representado pelos lavradores e operários da época. Depois de falarmos sobre o feudalismo, que vem intervindo dentro dessa questão social, a gente fala da questão da agricultura naquela época. A agricultura naquele período era uma agricultura de subsistência, ou seja, era uma agricultura que era baseada em alimentos que eram produzidos dentro daquela colheita, dentro daquela enquete em si. E também essa questão aí de agricultura de subsistência, ela existe até os dias atuais, nos nossos dias, que temos grandes exemplos, né, na região sudeste do nosso país, como no caso de São Paulo. A Idade Medieval, ela teve grandes filósofos que representaram esse grande movimento. Platão, Aristóteles, Sócrates, enfim, filósofos que trouxeram da Idade Medieval uma grande era. Tivemos também a era do Iluminismo, né? Falando dentro da cidade medieval, que durou 10 anos, né? 10 anos e que iluminuras que os filósofos representavam nesse movimento, tentando reivindicar as ideias que eram fragmentadas naquela época, né? Mas falando mais de Idade Média, depois do feudalismo, surgiu uma coisa que a gente chama de privatização. Ou seja, todas aquelas propriedades que eram de uma pessoa naquele período medieval passaram a ser privadas, ou seja, passaram a ser do rei e da igreja naquele período. O teocentrismo naquela época era grande fato primordial naquele tempo. Ou seja, Deus era o centro de tudo, a igreja era que tinha o maior poder naquela época. É tanto que a gente tem exemplos de que naquele tempo o dízimo ele era alto, né? A igreja mandava que
seus seguidores pagassem altos impostos a ela, né? Até os dias de hoje, né? A gente tem esse grande primórdio, essa grande mudança dentro dessa questão. Enfim, a igreja, ela tem foco principal dentro dessas questões aí, galera. Agora, mais à frente, passando entre a transição, que é o Renascimento. O Renascimento foi o ressurgimento das ideias, foi um período histórico que marcou a transição entre Idade Média, entre Idade Medieval e Idade Moderna. Idade Média, olha, eu se confundo, Idade Medieval era a idade que teocentrismo era ponto principal e que Deus, a igreja, era o centro de tudo. Já para o período moderno, né, antes da gente falar dessas coisas, pode ser que o meio contemporâneo, né, antes dos dias atuais. Hoje, né, até o dia moderno, o homem é o centro do mundo, ou seja, a gente tem grande domínio que marca essa era medieval, passando de sua eclosão para a Idade Moderna, a Revolução Industrial. Que a Revolução Industrial, a gente sabe que a primeira revolução aconteceu na Inglaterra por volta do ano de 1932. Foi? Foi. 1932, se eu não estiver enganado. Depois temos mais à frente, 1945, se eu não me engano, a segunda Revolução Industrial. A primeira revolução foi a invenção da locomotiva, a vapor, a invenção das máquinas. Falando nisso, daí o nome manufatura. Tem gente que não sabe o que significa manufatura. Gente, mano veio de mão. Manufatura era a renda que era feita à mão, ou seja, a renda era baseada por as produções em mãos. Maquinofatura foi quando as máquinas foram inventadas dentro da Revolução Industrial, que passou toda a produção passou a ser produzida por máquinas. Segunda revolução, né? Teve grandes invenções, que foi a do carro, né? Que surgiu a Toyota, Frederick Taylor, acho que é Frederick Taylor, e teve o Fordismo, né? Taylorismo e Fordismo, que marcaram o grande início dessa revolução. E o terceira revolução industrial, que é a que a gente está vivendo nos dias de hoje, certo? Que foi a invenção da internet, a invenção do computador. Gente, tem gente que confunde inovação com invenção. Inovação é tudo aquilo que não é vendido, é tudo aquilo que é inovado, que é aprimorado, que traz para o meio da sociedade. Invenção é tudo aquilo que é criado, que é vendido, que é beneficiado em prol de uma sociedade. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado desses Silvia Curiosidades dessa semana. Se você caiu aqui no canal de paraquedas, seja bem-vindo ao canal. Eu sou Fernando Santos, dono do canal Fernando Silva YouTube. Queria te pedir o seguinte: se tu for novo, desce aqui embaixo, aqui no sinalzinho vermelho, é de graça, você não paga nada. Presta atenção no que eu vou te dizer. Se inscreve no canal e ajude o canal a crescer mais e mais, né, para que o trabalho do canal possa ser recomendado por outras pessoas. É de graça, você não paga nada. E clica no sininho que tem aqui do lado aqui do botão de inscreva-se, para você ficar antenado e receber todos os vídeos postados por mim. Aí o YouTube vai entender que você gostou dos vídeos. Galera que é inscrita no canal, que não está recebendo as notificações, fiquem atentos, viu, que todo dia, quase todo dia, teremos vídeos aqui no canal. O que você faz que não está recebendo a notificação? Você vai lá no meu canal, desativa o sininho e reativa novamente, para você ficar antenado aí. Galera que for nova e que for inscrita, com o likezão aí, para que meus vídeos fiquem na ponta dos recomendados. Eu estou sempre olhando em qual categoria o meu canal está. Então mete a mão no like, por favor. Se você gostou, taca o like. Se você não gostou, deixa o dislike. Mas eu quero que dê alguma coisa. Eu quero like. Bom, galera, siga nas minhas redes sociais, né? Eu não posso deixar de pedir que você siga nas minhas redes sociais. A gente fala, né, isso para que você acompanhe o canal também. Tá aparecendo aí na tela. O link delas está na descrição desse vídeo. Bom, galera, espero que tenham gostado desse quadro Silvia Curiosidades dessa semana. Valeu, é nóis, tchau, fui e até a próxima. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through?